Deus preparou alguém para entrar em sua vida e se tornar seu parceiro. Essa pessoa fará parte de sua jornada e desempenhará um papel significativo no apoio ao seu progresso e realização na vida. Talvez você ainda não conheça a pessoa, mas a presença dela em sua vida fará uma grande diferença. Certifique-se de não perdê-la quando ela aparecer. A pessoa certa é alguém com quem você é excepcionalmente ou exclusivamente compatível. Alguém com quem você tem uma conexão especial, tão forte que parece espiritual. Ao encontrar a pessoa certa, você não conseguirá ficar um dia longe dela. Quando a pessoa com quem você está é a pessoa certa, ela permanecerá com você por muito tempo. Você é o porto seguro dela e com você ela se sente em casa. A pessoa certa será alguém cujos sentimentos, medos e ações serão parecidos com os seus. Isso não ocorre apenas porque você gosta dela, mas porque terá uma forte conexão que te ajudará a ter empatia e a se comprometer em permanecer ao lado dela. Pense nisso da seguinte maneira. Imagine ter alguém que você pode sentir, mesmo que essa pessoa não esteja com você. Pense em ter alguém que possa saber quando você está passando por um momento difícil, sem que você nunca diga uma palavra a ela. Pense em alguém que capta seus sinais emocionais e espirituais, mesmo sem estar no mesmo lugar que você. Nesta mensagem, estou falando sobre a pessoa certa que Deus enviará para a sua vida sentimental. Não importa o que aconteça, Deus nunca comete erros. Quer você goste ou não do que Ele te dá, isso não muda o fato de que Ele sempre dá o que é melhor para você. Assim como Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz: "Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança." Quando Deus traz alguém como seu parceiro para toda a vida, essa pessoa tem tudo o que é preciso para se tornar a pessoa certa, com quem você encontrará paz, descanso e conforto. Você não gostaria de ter essa pessoa em sua vida? Este é o presente bom e perfeito que só Deus pode dar. Mas é aqui que as coisas complicam. Às vezes, embora oramos pela bênção da pessoa certa, é possível que, quando Deus envia ela, nós a afastamos. Você deve ter ouvido falar de pessoas que recusaram a oportunidade de estar com alguém ou a deixar alguém entrar em suas vidas apenas para se arrepender mais tarde dessa decisão. A questão é que Deus quer que você encontre aquela pessoa que Ele envia e se torne um com ela. No entanto, você a afastará se não estiver pronto para ela. Muitos fatores podem ser responsáveis por tais situações, tais como traumas e abusos passados, medo, incerteza, excesso de ambição, orgulho e comportamentos disfuncionais. Você pode ter sofrido no passado com graves decepções, abusos ou dor. Nada pode mudar esse passado. Nada pode tirar o que aconteceu. Faz parte da sua história. No entanto, você não deve permitir que seu histórico te coloque no chão. O que isso significa? Significa que você não deve permitir que as coisas pelas quais passou te transformem em quem você não é. Ou seja, não permita que as coisas do passado definam quem você é hoje e qual é seu destino. Você ficou ferido, você sentiu desapontado, traído e usado, pode até se culpar por dar a alguém tanto poder sobre você. No entanto, isso ficou no passado. O hoje é novo e Deus permitiu que você se tornasse alguém melhor, indo para algum lugar melhor do que o lugar de onde você veio. Se você não abraçar a coisa nova que Deus está fazendo em sua vida e na pessoa que Ele traz, suas experiências passadas te darão uma imagem falsa do presente único que Deus está dando. E quando isso acontecer, você tratará essas pessoas da mesma forma como alguém te machucou. Você as tratará como se fossem responsáveis pelo seu passado, mesmo que elas não tenham nada a ver com isso. Se deseja ter e aproveitar as possibilidades presentes que Deus está te dando, você deve estar disposto a abandonar o passado. Não afaste o presente atual que Deus está te dando por causa de medos ou mágoas do passado. Se você tem feito isso, oro para que, ao ouvir esta mensagem, Deus traga cura ao seu coração e te ajude a se abrir para todas as novas possibilidades que Ele está trazendo para o seu caminho. Talvez você não tenha traumas ou medos do passado, mas luta contra incertezas e dúvidas sobre coisas ou pessoas boas em sua vida. Isso é um problema.
pois quando Deus envia alguém, você pode ter dificuldade para mantê-la por duvidar que algo tão bom vá durar. Já vi pessoas perderem ótimos relacionamentos, mas não porque não sabiam que alguém era um presente de Deus para elas. Elas acharam difícil acreditar que algo tão bom fosse para elas. Muitas vezes, isso é resultado de um condicionamento mental que afeta a autoimagem, seja por escolhas de estilo de vida ou experiências passadas. Algumas pessoas não acreditam que algo de bom possa acontecer com elas. Semelhante ao provérbio bíblico, pode sair algo de bom de Nazaré. Elas têm dificuldades para acreditar que Deus poderia dar coisas tão boas e acreditam que merecem coisas menores. Para algumas dessas pessoas, elas podem pensar que não merecem menos, mas mais. Elas duvidam que possam ser tudo que Deus criou com alguém que pode não parecer adequado para esse destino agora. Mas Deus nunca comete erros. Tudo o que Ele dá é bom e perfeito. Lembre-se de que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 11: Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você não pode aceitar nada além do que Deus deseja para ti. Qualquer coisa que Deus não pode te dar não é adequada para você, e tudo que Ele fornece é o melhor para ti. Costumo dizer aos jovens que quando se trata dos melhores presentes de Deus, eles não vêm nos melhores pacotes. Estaria eu dizendo que você deve aceitar tudo que aparece em seu caminho como um presente de Deus? Não. O que eu digo é que quando você não permite que Deus traga um parceiro para sua vida, como você vai saber se essa pessoa é boa ou não? Em vez disso, mantenha a mente aberta e ore, esperando em Deus. Não conclua que você não quer essa pessoa e depois informe a Deus sobre a sua decisão. Deus deve tomar a decisão final sobre qualquer assunto em sua vida, meu amigo e minha amiga. Estou dizendo que a incerteza ou a ambição excessiva podem impedir você de ver a pessoa certa ou de aceitá-la em seu coração quando Deus a enviar para você. Se você não lidar com isso, esse problema continuará afetando sua vida e você continuará afastando quem Deus genuinamente te envia para amar. Mais uma vez, lembre-se de que Deus não comete erros. Não importa o que aconteça, Ele nunca está errado. Quer você goste ou não do que Ele dá, isso não muda o fato de que Ele sempre dá o que é melhor para você. E quando você der espaço para criar raízes, você verá o valor real em sua vida. Você não deve permitir que o orgulho ou o comportamento disfuncional te faça afastar a pessoa certa que Deus está trazendo para a sua vida. Infelizmente, muitos crentes jovens e solteiros estão ocupados orando pela pessoa certa sem saber que Deus já enviou essa pessoa. Seu orgulho e comportamento negativo afugentaram ela. Ouça o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículos 6 ao 10. Antes que Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Deus irá te levantar e trazer a pessoa certa para a sua vida. Alguém com quem você poderá construir um lindo futuro juntos, independente do que a vida possa oferecer a vocês dois. Você quer essa elevação na sua vida? Então, humilhe-se perante a Deus. Veja bem, você deve se humilhar somente perante a Deus e ninguém mais. Tenho dito isso, deixe Deus trabalhar em sua mente e em seu caráter. Por mais que oremos para que Deus nos envie pessoas que nos amem apesar das nossas imperfeições, devemos sempre orar para não nos sentirmos confortáveis com as falhas. Você sabia que pode encontrar a pessoa certa através da humildade? Dessa forma, quando algo estiver errado, você poderá facilmente assumir a responsabilidade e trabalhar para restaurar e fortalecer seu relacionamento com ela. Oro para que Deus te dê nova graça para encontrar a pessoa certa. Se você afugentou alguém que Deus queria que você mantivesse em sua vida, que a misericórdia de Deus venha sobre você e te dê outra oportunidade de ser feliz. Como Deus escolheu especificamente alguém para ser seu parceiro de vida, sabemos que somente Ele pode nos levar a essa pessoa. É como a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5.
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Contudo, ele não pretende guardar esta informação para si mesmo. Uma interpretação errada comum sobre a sabedoria de Deus é que ele não está disponível para humanos comuns como nós. Algumas pessoas pensam que temos que implorar por seu conhecimento e assistência. Elas confundem Deus com um pai egoísta que as deixa de fora de seus planos que envolvem nossos relacionamentos. Por que Deus não pode simplesmente revelar quem é o nosso parceiro escolhido desde o início? Esta pergunta parece frustrante, não é? O que nos diferencia é isto. Sabemos que a nossa fé não é uma forma de mendicância, mas sim uma expressão de amor. Quando alguém mendiga o sentimento de alguém, isso significa que seu coração está conquistado pelo medo e pelo desespero. Por outro lado, a nossa fé em Deus está enraizada na total confiança de que Ele nos mostrará o caminho certo. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Deus não está ocultando informações de nós. Ele nos presenteou com o Espírito Santo por uma razão. Você consegue compreender que Ele deu esse Espírito a nós para que nossos corações se encham de sua sabedoria? Sim, esta é a realidade. Dito isto, você deve saber que uma das responsabilidades do Espírito Santo é te conduzir à pessoa certa para você. Sim, Deus nunca esqueceu da sua vida sentimental. Você tem o Espírito Santo como seu conselheiro pessoal. E garanto que Ele é o único que pode dizer corretamente quem deve ser o seu futuro parceiro de acordo com o plano de Deus. Aqui estão sinais inegáveis que o Espírito Santo dará para que você saiba que alguém é a pessoa certa que Deus escolheu para você. O primeiro sinal é quando Deus aproxima vocês dois por meio de caminhos piedosos. Vamos revisitar uma das responsabilidades do Espírito Santo dentro de nós. Ele nos traz presentes à medida que obedecemos a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Veja, você tem o direito à alegria, à paz, à bondade e a todos os outros frutos mencionados anteriormente, porque o Espírito Santo já está em seu coração. O que é surpreendente nisso é que sua presença atrairá almas com corações similares. Pode parecer uma teoria, mas na verdade existe uma passagem na Bíblia que capta esta mensagem. Está em 1 João capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Dizem que você atrai quem você é e, sabendo que é um seguidor leal e abençoado de Cristo, cheio de amor, você certamente se aproximará de alguém que seja igual a você. Quando isso acontece, existe uma grande possibilidade de você já estar olhando para o seu futuro cônjuge. O Espírito Santo ajudará a magnificar o caráter de vocês dois e a destacar as qualidades que vocês exibem, para que ambos possam desenvolver uma conexão mais forte. Veja a história de Ruth e Boaz. Você consegue se lembrar do que realmente acendeu a chama entre eles? Boaz se apaixonou pela abnegação e diligência de Ruth, enquanto Ruth admirava sua generosidade e justiça. Ambos são modelos exemplares de servos de Deus, e o fruto do Espírito Santo irradia neles com grande magnitude. Então foi muito fácil para eles se aproximarem. Saiba que quando Deus permitir que você encontre a pessoa certa, Ele garantirá que seu relacionamento seja baseado em um alicerce sólido de seu amor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz: Porque ninguém pode lançar outro fundamento além daqueles que já está posto, que é Jesus Cristo. Tudo deve começar e terminar com nosso Pai Todo-Poderoso, incluindo o seu relacionamento. Isso envolve vínculo por meio de atividades que beneficiam sua espiritualidade. É muito raro alguém que seja capaz de nutrir maiores conexões com a sua fé, mas esse é exatamente o tipo de pessoa que Deus deseja para você. Acredite, não há margem para erro nisso. Quero que você veja como o seu relacionamento com essa pessoa progride. Ela está influenciando você da maneira certa? Um relacionamento com alguém é algo tão poderoso que pode te moldar ou te quebrar.
Estou dizendo que isso é um elemento que desempenha um papel enorme na sua formação para ser um cristão mais fiel, mas se o amor for dado pela pessoa errada, isso pode te afastar da graça de Deus. Um famoso ditado diz: amar é ser vulnerável. E se você vai colocar todas as cartas na mesa e abrir seu coração para alguém, é muito importante que faça isso pela pessoa que Deus enviou para estar com você. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, lemos que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O Espírito Santo permitirá que você veja como a jornada de amor que você está prestes a embarcar reflete o amor eterno de Deus por você. E a demonstração mais notável disso é quando sua fé cresce à medida que vocês se unem. O próximo sinal é quando seu coração está preparado para o casamento com essa pessoa. Começarei forte aqui citando Romanos capítulo 12, versículo 9. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Veja só, o amor genuíno é a coisa mais importante que Deus deseja que você compartilhe com seu futuro cônjuge. Algo que isso nunca incluirá é o namoro sem o objetivo final do casamento em mente. Você consegue se imaginar namorando alguém com quem você sabe que nunca vai se casar? Isso diz muito sobre o tipo superficial de relacionamento que você busca e sobre suas intenções para essa pessoa. Porque, se não quer ter essa pessoa como futura esposa ou marido, então o que você quer? Pode ser apenas carinho, atenção ou prazer, e isso é preocupante. Se esta é a sua visão sobre os relacionamentos no momento, há uma grande chance de você ainda não estar com a pessoa certa. O problema com as pessoas hoje em dia é que elas continuam escolhendo parceiros que possam mantê-las satisfeitas no curto prazo, sem considerar o plano de casamento que Deus criou desde o momento em que nasceram. Se você namorar alguém indigno de casamento, tudo que você vai conseguir é um coração partido e cheio de cicatrizes. O Espírito Santo antecipa a chegada do seu parceiro e por isso faz questão de te preparar para ele. Ele te ajuda a guardar o seu coração e garante que ele seja puro e agradável aos olhos de Deus. Quando ele permitir que você encontre quem ele deseja para você, você sentirá que seu coração está disposto a assumir um compromisso vitalício com essa pessoa. Como o Espírito é o seu conselho final, ele nunca pedirá que você esteja com alguém indigno do seu amor genuíno. Outro sinal é quando você não é impedido por nada. Você sabe que pode passar por tudo e qualquer coisa com essa pessoa. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amor perfeito inibe o medo. Acredite ou não, somos recipientes constantes do amor perfeito de Deus. Deus é o único que te ama perfeitamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. A razão pela qual Ele faz isso é para que compartilhemos esses presentes de amor com o nosso próximo, especialmente com nossos futuros cônjuges. Portanto, se essa pessoa for a pessoa certa, o Espírito irá te encorajar fortemente a estar com ela em que nada te impeça, sem problemas, traumas ou dúvidas do passado, mas apenas com um amor genuíno e irresistível. Você acha que Deus alguma vez já teve reservas em nos amar? A humanidade pode trazer à tona o que há de pior em nós mesmos. Honestamente, somos culpados de muitos pecados todos os dias, somos propensos à tentação e muitas vezes perdemos a direção. Mas nem mesmo uma vez Deus nos renegou. Seu amor não é condicional. Não é faça isso e eu te amarei depois. E este poderoso espírito de amor nos envolve para que não ousemos ter a audácia de ter medo de dar e receber amor. Não seria certo professar e acreditar que Deus é amor enquanto você está sendo impedido pelo medo de amar essa pessoa com todas as suas forças. Por exemplo, você pode ter conhecido o amor da sua vida, mas não consegue se envolver mais com essa pessoa devido a questões como diferença de status socioeconômico. Pode haver uma pessoa que você ama de verdade, mas você não quer se arriscar com ela porque acha que ela é boa demais ou que merece alguém melhor do que você. Se você se sente assim em relação a ela e realmente não consegue superar o medo de entrar nisso, ela não é a pessoa certa para você. Há um outro ditado que diz: temer o amor é temer a vida. O amor que seu futuro parceiro merece é ilimitado.
Ele deve superar todas as suas preocupações e insegurança e deve te tornar mais forte. É isso que o Espírito Santo colocará em seu coração quando você encontrar aquela pessoa certa que Deus te enviou. Você tem uma bússola, um mapa, um guia e todas as ferramentas possíveis para te ajudar a encontrar o caminho até a pessoa certa. Esse guia é o Espírito Santo de Deus. Ele está acessível em qualquer lugar e a qualquer hora. Busque ativamente a Deus e peça a Ele que purifique seu coração e sua mente para que você possa ter confiança em ouvir o que está sendo comunicado a você. Deus está dizendo que a pessoa certa nos encontrará com facilidade. A única coisa que você precisa fazer agora é verificar se essa pessoa que você encontrou é a mesma de quem Ele estava falando. A maioria das pessoas pensa que quando falamos sobre a pessoa certa, estamos dizendo que Deus tem alguém específico para elas desde o dia em que nasceram e que serão atraídos um pelo outro até que se casem e se estabeleçam para viverem felizes para sempre. Muitas vezes pergunto, e aquelas pessoas que morrem em circunstâncias infelizes antes de se casarem? Nunca houve uma pessoa certa para elas? Ou será que essa tal pessoa certa ficará sozinha para sempre? Ouça isso. Embora Deus atraia as pessoas uma para as outras, Ele não tem uma pessoa específica com quem deseja que você se case. Em nenhum lugar da Bíblia, lemos sobre Deus atribuindo o marido ou a esposa de uma pessoa a alguém específico a quem sua vida estaria ligada para sempre. Embora Ele possa colocar alguém em seu coração ou dar uma instrução para se conectar com uma pessoa específica, Ele não irá, por nenhuma razão, te forçar a estar com alguém com quem você pessoalmente não deseja estar. Embora Deus tenha em mente o melhor para você, Ele não deixará apenas uma escolha de parceiro para a vida toda. Ele não irá impedir você de recusar o seu melhor. Talvez você esteja se perguntando, então como Deus mostra que alguém é adequado para mim? Quando Deus quiser ou estiver mostrando que alguém é sua escolha ideal para você como parceiro de vida, Ele colocará essa pessoa em seu coração. Seu trabalho é, portanto, saber o que Deus está dizendo sobre alguém e então decidir seguir ou não a sua vontade. Ele pode colocar as coisas em movimento para te manter dentro da vontade dele, mas Ele nunca te forçará a fazer o que Ele deseja que você faça. Esse é o tipo de Deus que Ele é. Ele quer que você ame e confie nele o suficiente para seguir a sua orientação. Sendo assim, Deus pode permitir que alguém continue surgindo em sua mente, mesmo que você nunca tenha realmente considerado essa pessoa como seu tipo. Ele pode te levar a olhar na direção dessa pessoa para dizer que existe uma conexão divina entre vocês dois. Ao perceber isso, a coisa certa e mais sábia a fazer é buscar a Deus por meio da oração e esperar nele. A oração ajuda você a obter clareza de Deus sobre sua vontade para a sua vida. Veja, você precisa perceber que, embora sejamos filhos de Deus, não somos iguais a Ele. Ele é o Criador e nós somos a criação. E isso significa que não operamos na mesma frequência. Assim, é comum percebermos que não conseguimos compreender completamente o que Deus está fazendo ou nos levando a fazer. É por isso que a Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos caminhos como humanos. Ele não pensa da maneira que pensamos e não responde da maneira que esperamos. Algo pode parecer perfeito aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus é tudo uma tolice. Assim como também, muitos dos métodos de Deus nos parecem tolos. Contudo, a loucura de Deus é muito mais inteligente e sábia do que a sabedoria do homem. Se você leu muitos livros, ouviu muitas palestras ou líderes e está muito familiarizado com os métodos para lidar com as questões da vida, ainda não significa que quando Deus quiser agir, Ele seguirá os métodos que você espera. Não, Deus é imprevisível. Seus caminhos são muito mais elevados que os nossos e seus métodos são distintos. Não importa o quão inteligente você seja e o quanto Deus te ama, você não pode colocá-lo em uma caixa. Ele é um Deus muito simples, mas ao mesmo tempo complexo. Portanto, para trabalhar com Ele e permanecer dentro dos limites da sua vontade,
precisamos fazer o que a Bíblia diz, que é deixar as nossas expectativas de lado e entrar na sua sabedoria através da fé no Espírito Santo operando em nós. Aqui estão duas passagens da Bíblia para confirmar isso. Uma delas é Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E a segunda é Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Por que então estou compartilhando com você esta verdade espiritual? Porque como filhos de Deus e pessoas que desejam ter o melhor que Deus planejou para nós nesta vida e na vida futura, temos que perceber que Deus trabalha de maneiras misteriosas. Você pode não entender o que Ele está fazendo naquele momento, mas se você o seguir de todo o coração, logo perceberá que Ele estava fazendo tudo da melhor maneira. Da mesma forma, você não pode entender porque pensa repetidamente na mesma pessoa, mesmo que não goste dela ou não a queira. No entanto, é possível que seja apenas Deus te ajudando e te guiando na direção certa. Você já ouviu muito sobre a vontade de Deus no que diz respeito aos relacionamentos e ao casamento. Não sei a impressão que você pode ter tido sobre como funciona a vontade dele, mas a palavra que melhor se adapta à vontade de Deus é a palavra complexo. Porém, através da compreensão e do crescimento, você pode diferenciar entre a complexidade que decorre das suas próprias escolhas humanas e a complexidade que decorre da operação de Deus na sua vida. O fato de algo ser complicado não significa que esteja certo ou errado. Você deve aprender a fazer uma pausa e olhar além das complexidades. Veja o que os outros não podem ver. Isto é o que faz a diferença entre você e um incrédulo. Deus é incrível. Ele é sempre perfeito e sabe o que está fazendo. Ele conhecia o seu futuro antes mesmo de você nascer. Ele conhece o caminho para a sua segurança e os caminhos que levam ao arrependimento e à dor. E quando os seguimos, Ele sabiamente nos conduz ao melhor. Quando Deus quer você com alguém, Ele pode colocar essa pessoa em seu coração e falar de dentro que é essa pessoa que Ele quer que você esteja. Alguém pode estar se perguntando como é a voz de Deus quando Ele fala com as pessoas. Não complique demais, nem sempre é como nos filmes ou livros. Se você olhar a Bíblia, verá que Deus usou métodos diferentes para falar com seu povo. Ele usou nuvens, fogo, trovões, ventos e até vozes. No entanto, uma das maneiras mais comuns pelas quais Ele fala conosco hoje em dia é através de um testemunho interior e de uma voz mansa e delicada. Essa voz não é um estrondo que treme a sua casa. Você pode ficar surpreso ao saber que quando Deus fala com seus filhos sobre algo, muitas vezes isso soa como a voz em sua cabeça. É por isso que muitos cristãos têm dificuldades para diferenciar isso de seus próprios pensamentos ou das mentiras do diabo. Seria mais fácil saber que alguém é a pessoa certa se as nuvens se abrissem e você ouvisse uma voz alta dizer: "Case com ele, esse é seu marido", ou "Case com ela, essa é sua esposa". Mas Deus não faz isso. Em vez disso, Ele fala com você pelo Espírito Santo dentro de você. Se você é filho de Deus, então o Espírito Santo vive em você. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo vive dentro de nós e por isso você ouvirá a sua voz vindo de dentro. O Espírito Santo muitas vezes coloca algo como um sentimento, um pensamento ou uma emoção repetidas vezes para chamar a nossa atenção para isso. Quando você percebe que Ele está fazendo isso com uma pessoa, mesmo que você não conheça ou não tenha interesse por ela, Ele está tentando atrair seu coração. A pessoa pode ser alguém que você conhece ou não, mas seu coração estará com ela. A voz e a direção de Deus em seu coração pode ser a maneira dele de apontar alguém para você. Quando você percebe esse impulso interior e um desejo de se conectar, essa é a maneira de Deus de te conduzir até a pessoa, mesmo depois de orar ou trabalhar contra isso. Às vezes pode começar a parecer que a pessoa está sempre presente em seus pensamentos, mesmo quando você muda sua rotina. Quando começar a pensar sobre isso e a dar uma chance à pessoa, você poderá descobrir que ela realmente atende a muitos dos critérios para um parceiro de vida. Portanto, em vez de fugir ou focar nas coisas que você não acha atraentes nessa pessoa, se concentre no que é importante e considere se a pessoa atende às suas necessidades como companheiro de vida. Se ela atender às qualificações razoáveis que podem sustentar em um relacionamento saudável em Deus, e não aqueles estabelecidos pelo mundo,
você pode ter certeza que o resto Deus fará acontecer naturalmente. Não se esqueça que Deus é o melhor em tudo, e Ele pode levar você a estar com a melhor pessoa do mundo se aprender a compreender e seguir a sua orientação. A orientação de Deus está sempre certa. Se Ele está levando você a uma pessoa específica, então Ele está correto sobre ela, pois Ele sabe o que é melhor para você. Só Ele conhece os corações e o futuro de todos. Ele conhece o começo do fim e o fim do começo. Ele sabe que, embora a pessoa possa não parecer a melhor opção para você no momento, ela acabará se revelando assim. Mas cuidado, se você não aceitar e cooperar com o que Deus está fazendo, você não entrará naquele futuro melhor que Ele está colocando diante de você. Deixa eu te perguntar uma coisa hoje. Você está seguindo a vontade de Deus ou optando por não seguir, pois ela não atende às suas expectativas? Você tem tido sentimentos e pensamentos recorrentes sobre alguém? Não descarte essa pessoa logo de cara. Confie em Deus e em suas intenções para você e deixe Ele te guiar para tomar as decisões certas. Um dia você olhará para trás e ficará feliz por ter cooperado com Deus. Você já parou para considerar as maneiras intricadas pelas quais Deus orquestra magistralmente nossas jornadas, especialmente quando se trata de assuntos do coração? É como tropeçar num baú do tesouro escondido, desenterrando uma história de amor que você nem sabia que estava sendo escrita. Uma história onde Deus, surpreendentemente, colocou alguém em seu coração como seu parceiro, mesmo quando você não esperava. Imagine isso. Você está passeando pelo jardim da vida, cheirando as flores, admirando a paisagem e, de repente, do nada, uma flor única e deslumbrante chama sua atenção. Suas cores vibrantes e fragrância inebriante deixam você maravilhado. Você não plantou esta flor nem a regou. Ela simplesmente apareceu irradiando uma beleza que ressoou profundamente dentro de ti. Da mesma forma, Deus tem uma maneira de plantar as sementes do amor em nossos corações, cultivando uma conexão que floresce em uma parceria que vai além dos nossos sonhos mais improváveis. Pense nisso como sair em uma caça ao tesouro. Você está seguindo o mapa da sua vida, explorando territórios desconhecidos, quando de repente você se depara com uma joia escondida. Alguém cuja presença acende uma faísca dentro de você. A sinergia é inegável. A química é magnética. É como se Deus tivesse planejado tudo muito antes de você saber onde procurar. Tal como os discípulos que encontraram Jesus no caminho de Emaús, o seu coração reconhece quando está caminhando ao lado de uma pessoa destinada a tornar o seu caminho mais rico. E é aqui que a fé encontra o futuro, na confiança. Confie que o plano de Deus para a sua vida amorosa é infinitamente mais sábio que o seu. Embora você possa não ter previsto esta conexão incrível, pode ter certeza de que aquele que criou o amor sabe exatamente como nutri-lo. Quando Deus coloca alguém inesperadamente em seu coração, Ele está convidando você a testemunhar em primeira mão sua arte divina. Permita que esta experiência te inspire, te eleve e fortaleça sua fé nas maneiras extraordinárias pelas quais Deus cria nossas mais belas histórias. Ao abraçar a jornada que tem pela frente, lembre-se de que, mesmo quando você não a previu, a mão de Deus está guiando suavemente o seu coração para uma história de amor que vai além do que você pode imaginar. Assim como Ele colocou estrelas no céu e grãos de areia na praia, Ele colocou esse amor em seu coração, um testemunho de sua graça ilimitada e de seu amor sem fim. Não é incrível? Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Veja, Deus é a melhor pessoa para apresentar você ao seu futuro cônjuge. Ele orquestra conexões além da nossa compreensão, unindo corações de maneiras que não poderíamos ter previsto. É como se Ele pegasse os fragmentos de nossas esperanças e sonhos e reorganizasse eles em um lindo mosaico de amor e companheirismo. Mas aqui está a parte mais interessante. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Ele não força o amor ou a compatibilidade. Em vez disso, Ele gentilmente te empurra na direção de alguém que se alinha com o seu plano divino. É uma mistura de destino e escolha, algo harmonioso da orientação de Deus e da sua disposição em segui-lo.
A profundidade do seu relacionamento com Deus desempenha um papel significativo neste processo de união divina. Assim como um viajante experiente que confia em seu guia para conduzi-lo por territórios desconhecidos, quanto mais você se submete à vontade de Deus, mais claro se torna seu caminho. Seu nível de intimidade com Ele determina a clareza de sua liderança. Agora, considere isto: os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, como está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 9. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes, ele pode te surpreender ao colocar alguém em seu coração que desafia suas noções pré-concebidas. Você pode sentir atraído por alguém que não se enquadra no seu tipo, mas essa pessoa ressoa em sua alma de uma maneira que você nunca imaginou. É como experimentar uma comida nova. Você pode não ter previsto que iria gostar, mas cada mordida você descobre sabores que nunca imaginou. Da mesma forma, estar aberto às escolhas inesperadas de Deus pode te levar a uma pessoa que traz à tona a você qualidades que você nunca imaginou que tinha. A pessoa que Deus coloca em seu coração pode parecer exatamente o oposto do que você imaginava. Pode ser a peça peculiar do quebra-cabeça que completa o quadro da sua vida, mesmo que você não tenha previsto isso. Às vezes, as mais conexões profundas emergem dos pares mais inesperados. Você já se viu em uma situação em que ficou intrigado com a escolha de Deus? Você pode se sentir preso em um redemoinho, incapaz de compreender por que determinada pessoa entrou em seu coração como um parceiro em potencial. É como se você recebesse uma peça de um quebra-cabeça que não parece se encaixar, mas Deus, o mestre criador de todas as coisas, tem a visão maior. Pense nisso. Toda vez que você tenta se livrar dos pensamentos dessa pessoa, ela reaparece em sua mente como um sussurro persistente. Talvez você esteja orando sinceramente por orientação em sua busca por um parceiro para a vida, e cada sinal parece apontar para esse indivíduo inesperado. Mas o problema é o seguinte: Deus não está brincando de cabo de guerra com seu coração. Ele está guiando você para algo maior. Nós, humanos, com a nossa perspectiva limitada, muitas vezes acreditamos que temos o modelo para as nossas vidas perfeitas. Corremos atrás daquilo que pensamos que nos trará felicidade, apenas para perceber que nossas escolhas às vezes levam a dor de cabeça. No entanto, Deus, que vê além do tempo e do espaço, tem uma perspectiva divina que ultrapassa a nossa compreensão. Essa pessoa que fixou residência em seu coração pode não corresponder às suas noções pré-concebidas de parceiro ideal, e é exatamente aí que a sabedoria de Deus entra. Ele está convidando você a confiar em seu plano e abraçar a beleza de suas surpresas. Lembra da história de Davi? Quando Samuel foi enviado para ungir o próximo rei, Davi não era a escolha óbvia. Ele nem foi considerado pelo próprio pai, mas mesmo assim, Deus viu um coração que outros ignoraram e Davi se tornou um grande rei. Sua situação ecoa esta verdade atemporal. Trata-se de alinhar seu coração com o propósito de Deus, mesmo quando parece contraintuitivo. Aquele que conhece seu passado, presente e futuro é um ato de fé que leva a bênçãos abundantes. Então, aqui está o cerne da questão. A surpreendente colocação dessa pessoa por Deus em seu coração é um convite, não uma ordem. Ele está dando a oportunidade de fazer uma parceira com ele na construção de uma história que desafia a lógica humana. No mundo onde padrões irrealistas muitas vezes ditam os nossos desejos, estar aberto às escolhas inesperadas de Deus pode mudar a sua vida. Pense nisso. Quantas pessoas continuam solteiras porque querem um parceiro perfeito? Talvez a inspiração de Deus esteja aqui para nos guiar em direção a alguém que se alinhe perfeitamente com o seu plano para nós. É uma intervenção divina que desafia as nossas percepções e nos leva para algo maior. Agora, vamos esclarecer as coisas. Deus não está te dando um ultimato dizendo essa é a única pessoa para você. Ele não é de se impor. Ele apresenta, na verdade, uma opção, uma oportunidade para você discernir e decidir. Lembre-se que a intenção de Deus nunca é prender, mas libertar. Assim como um farol guia os navios durante águas traiçoeiras, a luz de Deus acena para você em direção às margens do seu desígnio. Então, se alguém encontrou um lugar em seu coração, alguém que você nunca imaginou, faça uma pausa e reflita. Envolva-se com o Criador e busque clareza.
No final das contas, não se trata de desafiar suas preferências. Trata-se de descobrir a obra-prima divina escrita especialmente para você. Deixe seu coração ser a tela pintada com os tons da fé, da esperança e do amor, enquanto você navega pela bela revelação da surpreendente escolha de Deus. Quando você se sentir inexplicavelmente atraído por alguém, lembre-se disso. O fato de Deus colocar essa pessoa em seu coração é uma configuração divina. Aquela pessoa que ocupa seus pensamentos e que enche seu coração de esperança vibrante não é uma ocorrência aleatória. É um passo proposital no plano de Deus. Portanto, abrace o inesperado. Abrace a pessoa que mora em seu coração, mesmo que você não tenha previsto isso. Confie que a mão de Deus está em ação e que seus caminhos são mais elevados. Assim como um artista habilidoso transforma uma tela em branco em uma obra-prima, Deus está criando uma história de amor e propósito de tirar o fôlego em sua vida. Você já sentiu o leve empurrão do destino, como se uma força divina estivesse te conduzindo em direção a algo maior? Talvez seja um relacionamento que não seja apenas um encontro casual, mas um plano cuidadosamente elaborado. Na nossa jornada para encontrar companheirismo, a orientação de Deus pode manifestar-se das formas mais inesperadas, e reconhecer isso pode, por vezes, ser um desafio. Você lembra da história de Ruth e Boaz na Bíblia? A devoção de Ruth à sua sogra Noemi a levou aos campos de Boaz. O que parecia mera coincidência foi, na verdade, Deus orquestrando o seu caminho para se encontrarem. Assim como Ruth, você pode encontrar pessoas em sua vida que parecem se importar mais profundamente com você do que outras. Elas estão ao seu lado, atentas às suas necessidades, e isso pode parecer mais do que uma mera amizade. Às vezes pode ser difícil reconhecer estes momentos como intervenção divina de Deus. Podemos ignorá-los ou até mesmo rejeitá-los devido a algumas imperfeições que percebemos na outra pessoa. Provérbios capítulo 3, versículo 5 nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Isso é um lembrete poderoso para confiar no caminho que Deus traçou para nós. Escolher um parceiro para a vida não envolve apenas compreensão e atração humana. É uma conexão profunda e espiritual onde a sabedoria de Deus mostra o caminho. Essa conexão vai além da superfície, além das imperfeições, e mergulha em uma compreensão mais profunda do amor e do companheirismo. Imagine estar em uma encruzilhada com muitos caminhos à sua frente, cada um representando uma pessoa em sua vida. Entre eles, um caminho brilha um pouco mais e parece um pouco mais caloroso. Este caminho pode representar alguém que sempre te trata com gentileza, te apoia incondicionalmente e talvez te ame de uma forma que parece divinamente orquestrada. Mas tome cuidado com as armadilhas do julgamento e do medo humano. Isto pode obscurecer a nossa visão e fazer com que nos desviemos do caminho que Deus planejou para nós. Isaías 55, versículos 8 e 9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Vamos aprender a reconhecer essas conexões divinamente guiadas e abraçá-las com o coração aberto. Em vez de afastá-las devido aos nossos julgamentos mundanos, confiemos na provisão e na sabedoria de Deus, pois quando fazemos isso, não abraçamos apenas uma pessoa, abraçamos uma bênção que foi amorosamente colocada em nossas vidas. A porta do seu relacionamento divino pode estar se abrindo agora. Abra seu coração, confie na orientação de Deus e caminhe por ela com fé e amor. O processo de construção de um relacionamento alinhado com a vontade de Deus segue um caminho semelhante. Podemos ficar apaixonados pelo primeiro contato, pelas primeiras conversas ou pela conexão imediata que sentimos com alguém. No entanto, estes são apenas os elementos decorativos de uma conexão muito mais profunda. Quando Deus está orquestrando um relacionamento entre você e alguém especial, o caminho a seguir pode não ser marcado por fogos de artifício e grandes gestos. Em vez disso, é o crescimento gradual e contínuo que indica a obra de sua mão. É o tempo necessário para cultivar a confiança, aprender como amar um ao outro e compreender os sentimentos e necessidades mais profundos um do outro. Considere a palavra de Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, onde ele ilustra a sabedoria da vida através da parábola dos construtores sábios e dos tolos.
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica está comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nos relacionamentos, um construtor sábio leva tempo para estabelecer uma base sólida. Construir confiança, nutrir o amor e cultivar a compreensão não são processos espontâneos. É um caminho lento, deliberado e intencional que leva a algo significativo, resiliente e duradouro. Portanto, se você estiver em uma jornada lenta e constante em direção ao amor, se anime. Esses podem ser sinais de que Deus está abrindo uma porta entre você e alguém especial. Abrace o processo, pois assim como um edifício bem construído, o tempo e o esforço que você investe levarão a algo profundamente belo. Que você encontre encorajamento em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Saiba que na esfera dos relacionamentos, o tempo e o desígnio de Deus são perfeitos. A lenta construção de uma conexão é muitas vezes a maneira dele de te preparar para algo extraordinário. As progressões graduais não devem ser temidas, mas abraçadas, pois são guiadas pela sabedoria divina. No livro dos Provérbios, Salomão nos ensina que a sabedoria é primordial. Assim como Deus deu a Salomão uma sabedoria incomparável, Ele deseja nos oferecer a compreensão para perceber e abraçar as dádivas que Ele coloca em nossas vidas, incluindo os relacionamentos. Pense na história de Ruth e Boaz na Bíblia. Ruth era uma jovem viúva, aparentemente destinada a uma vida de dificuldades. Contudo, sua devoção e caráter honrado a levaram a Boaz, um homem de grande riqueza e bondade. Deus trabalhou nos bastidores e o relacionamento inesperado deles floresceu em uma história de amor que lançou as bases para a linhagem do rei Davi. Agora, considere seus relacionamentos. Talvez você esteja orando para que uma pessoa importante entre em sua vida. Quando Deus orquestra essa conexão, ela pode não vir na embalagem que você espera. A pessoa que Deus envia pode não corresponder à sua lista de desejos ou expectativas. Ela pode estar enfrentando desafios financeiros ou pode não parecer tão sofisticada quanto você esperava. No entanto, a história de Ruth e Boaz nos ensina que a sabedoria de Deus transcende a nossa compreensão humana. Quando nos rendemos à sabedoria de Deus no gerenciamento de relacionamentos, abrimos um caminho cheio de graça, honra e respeito mútuo. Essas virtudes estabelecem a base para a conexão divina que Deus pretende para você. Como então devemos abordar esses relacionamentos divinamente ordenados? Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3 diz: Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Isso significa que devemos abordar os relacionamentos com humildade, honra e respeito, mesmo quando eles não se enquadram nas nossas noções preconcebidas. Lembre-se de que as bênçãos de Deus muitas vezes vêm disfarçadas. Assim como uma semente deve ser enterrada para crescer e se tornar uma bela árvore, os relacionamentos que Deus envia podem parecer banais à primeira vista, mas ao nutri-los com a sabedoria de Deus, honrando-os com respeito e nos alinhando com os planos de Deus, permitimos que esses relacionamentos floresçam em bênçãos. Considere a bela maneira como Deus uniu Adão e Eva. Adão estava absorto em seus deveres, trabalhando e cuidando do jardim do Éden. Ele não estava buscando amor, mas Deus sabia do que ele precisava e trouxe Eva para sua vida. Este não foi um ato aleatório, mas uma orquestração divina. Da mesma forma, quando Deus nos alinha com alguém, é um sinal de que estamos caminhando para um relacionamento cheio de propósito. A história de Isaac e Rebeca ilustra esta verdade com profunda clareza. Isaac não foi procurar o amor em lugares distantes. Seu pai Abraão confiou a tarefa ao seu servo. Os critérios não eram superficiais, eram valores e tradições profundamente enraizados na fé.
O servo de Abraão orou a Deus, confiando nele para mostrar o caminho, e de fato a pessoa certa na hora certa foi revelada. Deus abriu a porta e Rebeca se tornou a querida esposa de Isaque. O que essas histórias nos dizem é que a busca por um parceiro para a vida não envolve uma busca sem objetivo ou o cumprimento de normas sociais. Trata-se de colocar nossa fé em Deus, sabendo que Ele nos guiará até a pessoa certa na hora certa. Então, quais são os sinais de que Deus está abrindo uma porta de relacionamento entre você e outra pessoa? Esses sinais estão na conexão genuína e amorosa que parece transcender as circunstâncias comuns. Estão nos valores compartilhados, na fé e no compromisso de crescerem juntos. Isso não significa que devemos ficar parados esperando que o amor caia do céu. Pelo contrário, trata-se de alinhar os nossos corações com a vontade de Deus, ser diligentes nas nossas próprias responsabilidades e confiar que Ele cuidará do resto. O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Este é um lembrete poderoso para colocar nossos desejos diante dele e confiar que ele sabe o que é melhor para nós. Imagine um relacionamento com uma flor desabrochando. Precisa de tempo, cuidado, nutrição e das condições certas para florescer. Na mesma linha, precipitar-se em um relacionamento, motivado pela pressão social, pelo medo da solidão, pode levar a um vínculo frágil que se desfaz. Como Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 nos lembra, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É essencial confiar no tempo de Deus para a sua vida sentimental. Talvez o período de espera seja uma preparação, um momento para crescer, compreender e cultivar as virtudes que te ajudarão a nutrir um relacionamento saudável. Confie no plano divino de Deus. O tempo dele é sempre perfeito. A noção de que existe uma idade para o casamento ou um prazo para encontrar o amor é uma falácia que obscurece a mente. Alguns dos casamentos mais vibrantes e alegres florescem nos anos dourados da vida. Não existe tarde ou cedo no tempo de Deus, apenas um momento perfeito para tudo. Combine sua fé com paciência. Deixe sua fé te guiar, mas também seja paciente ao permitir que Deus te conduza à pessoa certa. A mão de Deus está trabalhando em sua vida e, quando chegar a hora certa, Ele abrirá a porta do relacionamento entre você e alguém especial. Sua tarefa é se preparar, crescer, confiar e esperar de maneira confiante. O cão paciente come o osso mais gordo. Não é apenas um ditado, mas um princípio divino. Tenha paciência e abrace a fé, pois Deus está criando algo lindo para você. O plano dele para sua vida inclui amor, alegria e um relacionamento que reflete seu amor por nós. Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos, e Ele conhece os desejos do seu coração. Confie no seu tempo, pois Ele trará uma história de amor muito mais bonita do que você pode imaginar. Pode ser difícil esperar, mas a bênção que te aguarda vale cada momento de paciência. Com amor e bênçãos, caminhemos nesta jornada, sabendo que Deus é o nosso guia e que seu plano para nós é perfeito.